Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente juntos para falar sobre um tema super interessante. Na última live eu comentei sobre Mastermind com você mesmo. E hoje eu estou aqui vou estar com a Cisi, a Simone, e nós vamos falar sobre mentalidade pessoal, né? Durante aí a live vocês vão entender o que é isso com mais clareza. Então, nesse momento eu quero esperar ela me convidar aqui. Seja bem-vindo, Ed. Seja bem-vindo, tempo novo. Não sei qual que é o seu nome. Olá, bom dia, Bom né? dia, Cisi. É, é, Na verdade, o Cici é um apelido, né, É um apelido. de criança que eu uso nas minhas redes sociais, mas eu me chamo Simone Espíndola. Simone. É que sempre a gente chama de Cici. Cici, Não é com som de Z, não, né? Não, não, é com som de S. Alguns chamam Cici, outros Cici, né? Uhum. Às vezes alguns chamam Cizi também, mas a gente tem o coração aberto aí, a gente aceita todas as pronúncias. É claro. Enquanto isso, pessoal, chama aí no mínimo 5 amigos de vocês. Nós vamos chamar aqui também para Isso, participar, porque cremos que vai ser um tema super importante, né? Nós verdade. estamos compartilhando aí durante esse tempo, junto com o pessoal do grupo, justamente sobre assuntos que pode ajudar você, pode ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E hoje, com esse entendimento sobre mentalidade pessoal, vocês vão entender muito sobre você mesmo, porque a Verdade. base de qualquer coisa é você saber quem você é, né? E para começar, só para relembrar, né, eu sou a Nádia Soares daqui de Madrid, Espanha. Estou aqui já há 6 anos, bastante tempo. A Cici vai se apresentar também. Nós nos conhecemos aí do grupo e tem sido muito bom o trabalho que tem sido feito no grupo. Em outras lives o pessoal tem comentado mesmo desse benefício de você andar junto com pessoas, de ter esse mastermind, de ter essa troca de ideias, e aí essas ideias se tornam, né, ações. Por exemplo, que nós estamos fazendo agora foram ideias que nós tivemos e está se tornando prática na vida de Isso, todas as pessoas no grupo. Não é simplesmente uma live. Nós estamos aqui simplesmente porque nós queremos fazer uma live e ficar aqui uma hora falando. Não, nós queremos realmente abençoar e edificar a vida das pessoas que estão ouvindo, porque vai ficar gravada depois dessa live, então as pessoas vão poder ouvir em qualquer outro momento. Então, isso que é importante. Deixa você se apresentar também, Cici. tá? Meu nome é Simone Espíndola, né? Eu estou bem distante da Nádia, porque eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Bem lá na pontinha lá do mapa do Brasil, né? A Nádia está bem distante. Mas é assim, as conexões, né? Elas vão acontecendo e vai acontecendo o nosso desenvolvimento pessoal, não é isso, Nádia? A gente Uhum, conversando sim. já bastante. A gente vamos dizer assim, já nos como é que eu posso dizer? Eu acho que a gente já se encontrou muito uma da outra, né? Uhum, Já encontrei alguma coisa de mim na Nádia, e a Nádia eu creio uhum, que já encontrou alguma coisa sim, dela em mim também, né? Verdade? sim, É sim, assim sim. que são as conexões quando acontecem. Sim, isso é muito bom. Isso, E verdade. falando, aperta aí o coraçãozinho também, pessoal, chama aí o pessoal, Isso. porque é um tema super importante e nós queremos também a participação de vocês. Tenham perguntas sobre o que nós vamos falar, Uhum. porque nós queremos realmente ajudar vocês. Então, entrando dentro do tema sobre mentalidade pessoal, o que quer dizer isso, né? Como eu falei um pouco, fala de você conhecer a si mesmo, de você saber, né? Porque muitas vezes, hoje, nós sabemos, para quem não sabe, nós duas pelo menos sabemos que 98% das pessoas no mundo hoje, elas são dominadas pelas 2%. Quem são essas 2%? São as pessoas que dominam, que são as Isso. pessoas que o quê? Que pensam. Ou seja, essas pessoas dos 2% são pessoas que pensam e que sabem quem elas são.
E é isso, é muito triste saber que 98% das pessoas do mundo não sabem quem elas são. Elas não sabem por que elas estão aqui, elas não sabem por que, o que elas têm que fazer amanhã, porque elas não definiram, por exemplo, um alvo, metas e tudo mais. Então, quando você tem uma mentalidade pessoal de quem é você automaticamente começa a fazer planos de como alcançar resultados, de como nós vamos escrever um pouco sobre isso no decorrer, mas o importante nesse tema de marketing, de mentalidade pessoal, é você saber quem é você. Será que hoje, quando você acordou, você se perguntou por que você acordou? Será que você desejou acordar? Eu já tive problemas antigamente de pensar antes de ter uma experiência com Cristo. Eu me perguntava muitas vezes por que eu estou viva? Por que eu tenho que viver para viver essa vida de que tem que levantar, trabalhar, uma vida, né? Um pensamento que eu tinha na época ingrato, de que só se mata de trabalhar e tudo mais. E não é isso, nós temos um propósito de vida. Não sei se você quer comentar algo sobre isso, Cici? Quero. Como você falou, Nádia, 98% das pessoas, elas estão seguindo alguém. Elas estão seguindo alguém ou algo que elas se projetam naquilo. Mas os 2% nesse caso, são o quê? São as pessoas que já têm, vamos dizer, sua identidade definida, que elas já se autoconhecem, já se autoconheceram, fizeram essa questão que eu até falei para você ontem, Lech Lechá, que é entrar para dentro de si próprio, né? Como fala na Bíblia, entrar para dentro de si próprio, se autoconhecer e conhecer a sua identidade com Deus, com Cristo, que Exato. isso, né, é o que faz, que eu creio que aconteceu comigo também, isso é o que nos faz despertar. É como Exato. se 98% dessas pessoas, elas estivessem somente procurando algo nas pessoas que elas querem projetar, não é verdade? E que elas poderiam, elas próprias, né, estar, na verdade, projetando de si para as pessoas. Mas Exato. não, elas ficam, é o que eu chamo de as pessoas que seguem a massa. O que as pessoas colocam, elas absorvem, né? Não sabe se tudo aquilo vai servir para ela, porque ela não se autoconhece, ela não conhece da autoimagem dela, e vão, é como manada de bois, que vão correndo, 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 mas não sabe para onde está indo. Não é verdade? Exatamente. Porque essa questão da mentalidade pessoal, ela é uma coisa que a gente tem que realmente entrar para dentro, saber realmente o que nós queremos, né? E o que Deus planejou para nós. E é o Exatamente. mais importante. Todos nós temos esse projeto aí que eu chamo de propósito, né? Também, como você falou, propósito de Deus para as nossas vidas. Exato. E em outro momento nós queremos fazer sobre uma live sobre isso, sobre a mentalidade divina. Mas só dando umas pinceladas, nós vamos pincelar algumas coisas durante a live hoje. E um dos focos, do foco não, posso dizer que o principal, né? Quando Sim. Deus criou ali o ser humano, a humanidade, ele nos deu um propósito, que está escrito lá em Gênesis 1:26. De nós sermos frutíferos, nós multiplicarmos e nós enchermos a terra. Só que hoje, quando a gente não tem essa mentalidade pessoal clara, nós não somos frutíferos, nós nos tornamos pessoas completamente estéreis. Nós não cumprimos o que realmente Deus nos chamou. Porque assim, cada pessoa tem um propósito. Cada pessoa foi feita para um propósito designado. E como que você identifica esse propósito? Só é possível através de você conhecer a si mesmo. Você começa a identificar áreas na sua vida, dificuldades que você teve, porque realmente os problemas que você teve, as dificuldades, aquilo que te fez desistir, isso está ligado com o seu propósito de vida. Então, tudo que fez mal, tudo que eu passei na minha vida, isso na verdade tem a ver com o meu propósito para ajudar outras pessoas. Isso. Então, quando você tem claro isso, você começa a transbordar, você começa a multiplicar em outras áreas da sua vida,
e automaticamente começa a transbordar na vida das demais pessoas. Então, quando você tem claro essa mentalidade divina para aquilo que você foi criado, e eu não estou falando de religião aqui, gente, eu estou falando Isso. que esta é a nossa crença, nós cremos sim que nós fomos criados por um pai amoroso, que ele tem pensamentos bons sobre nós. Então, se você pode até tentar outras coisas, né, para tentar colocar coisas na sua mente e várias outras coisas. Não posso falar das outras coisas porque eu não sei. Eu sei da experiência que eu tive de reconhecer quem eu sou em Deus, né? De que eu sou a imagem e semelhança nele. Então, quando você tem claro isso, você começa a moldar a sua vida para aquilo que tem a ver com o seu propósito. Por exemplo, essa live nós estamos fazendo porque isso faz parte do nosso propósito de vida. Deus nos chamou para ajudar outras pessoas. Deus nos chamou para levar as outras pessoas a ter clareza do propósito de vida delas, de ter uma mentalidade saudável. E para você ter essa mentalidade saudável, só é possível se você estiver conectado diretamente com a fonte, que aí, no caso, é Deus. Mas isso é outro momento, nós vamos falar sobre a mentalidade divina. Porque é muito gostoso falar sobre isso, mas hoje, falando da pessoal, então mentalidade pessoal é isso, você saber quem você é. E a base disso é Gênesis 1:26. Isso. Em Gênesis... Uhum. Pode falar, Nádia. Não, eu creio que você vai complementar, porque eu já passar para outro tópico. Em Gênesis 1:26, justamente, quando Deus fala que nos fez a sua imagem e semelhança, né? Se a gente for parar para analisar, primeiro ele criou o ambiente e depois ele nos inseriu. Então, o que é que acontece? Todo ambiente que você for, Deus vai primeiro ter criado aquele ambiente para depois ele lhe inserir no ambiente. Exato. Então, a mentalidade que eu pego disso aqui é que nós nascemos para dominar sobre todas as coisas. Exato. Inclusive, dominar sobre nossa mente. Né? Que é o que a gente, a chamada da live, no caso, né? Você tem pensamentos ruins sobre você, sobre outras pessoas, você tem que aprender a dominar sua mente. Exato. Você se autoconhece e você começa a dominar e você vai começar a ver que esses pensamentos, eles vão, né? Eles vão fluindo e eles vão desaparecendo. Por quê? Porque você começa a se conhecer e saber o seu poder, o seu potencial, não é verdade? E aqueles pensamentos vão se autodestruindo. Exatamente. Com o conhecimento. E dentro disso, de outros pensamentos, muitas vezes, na verdade, nós acreditamos, né? Nós acreditamos, por exemplo, que a maioria dos bloqueios que as pessoas têm vem da família. Então, nós acreditamos naquilo que geralmente na infância, né? Na infância, assim, da família, dos professores, das pessoas que estão ali ao nosso redor, né, no tempo de crescimento, do nosso desenvolvimento da mente. Então, ali, nós acreditamos naquilo que as pessoas falam. Só que, quando a gente pegou aquilo, porque tem muitas coisas que eu aprendi naquele tempo, que eu pensava que era certo, e hoje eu vejo que não era uma verdade. E por causa daquilo me bloqueou muito, porque, por exemplo, falava que a gente não podia ser rico. Rico em que sentido? Porque hoje eu creio que nós somos ricos. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou rica. E nós estamos desenvolvendo algo para usufruir dessa riqueza aqui na Terra. Então, mas naquele tempo eu ouvia que rico não podia, que pobre não podia ser rico porque rico roubava dinheiro, e isso não é uma verdade. Isso não, sabe? Então, muitas mentiras. Eu ouvia que policial batia em trabalhador, sabe? Muitas coisas, por isso que muitas vezes o mundo está como está, por causa dessas falácias que foram ditas e que não são verdades, simplesmente porque as pessoas tinham medo, tinham uma mentalidade equivocada, passou para os filhos e esses filhos ficaram o quê? Rebeldes. Porque isso, antes eu era muito rebelde no sentido... Porque eu não concordava, eles falavam, tinha muitas coisas que eles falavam, eu não concordava, eu sempre era do contra, né? Era a ovelha negra da família, sempre do contra. É interessante que geralmente a gente durante muito tempo achou que as ovelhas negras eram as que eram as problemáticas da família. Mas hoje a gente já sabe que as ovelhas negras eram as que pensavam fora da caixa. Exato. Que não queria seguir aquela linha de pensamento, né, que já vinha durante um tempo reinando sobre aquela família, sobre aquelas pessoas. Então, quando você começava a se
auto-perguntar e a entender de algumas coisas, você começava a questionar, né? A gente sabe que muitas pessoas não gostam das pessoas que questionam as coisas, por quê? Porque elas pensam. Sim, Então, o ideal é que elas não pensem, porque eu posso só ditar o que eu quero, ditar minhas regras. Então, exato. durante um tempo, essas foram as ovelhas negras da família, né? Que Sim, hoje são as almas pensantes. exato. São as ovelhas negras. Isso Sim, é mesmo. muito interessante isso, né? Eu Muito lembro que interessante, né? eu cresci, como eu não queria ser como meus pais, eu sempre falava que, não Uhum. menosprezando aquilo que meus pais são super trabalhadores e tudo mais, mas o convívio que eu tinha, eu não queria ser como eles. Eu sempre tinha muito claro que Sim. eu não ia ser. Eu sempre pensei muito grande. E Tá. só que os pensamentos sempre eram de que não quer dar certo, que eu não podia fazer a faculdade. Até Uhum. hoje, se alguém fala que eu não posso fazer algo porque eu não tenho dinheiro, eu não sei, assim, quem disse que eu não posso? Se eu contar tanta Isso. experiência que eu tive, eu fiz faculdade, eu ganhei bolsa de 3 vezes, 2 vezes foi de 100% e uma foi 75%. Então, como que eu não posso fazer faculdade? E eu sempre Uhum. falava, isso eu tinha, na época eu tinha 19, eu terminei com 23, então eu falava, não, claro que é possível fazer, eu não Isso. posso ficar só porque a outra pessoa falou que eu não posso e eu tenho que simplesmente assumir e não fazer. Não estou dizendo que você Isso. tem que ser rebelde, não. Você tem que também se questionar e falar por que que a Uhum. pessoa está dizendo aquilo, por que que a pessoa está falando que eu não posso. 100% as pessoas colocam bloqueio nas nossas vidas simplesmente pelos medos delas, porque elas têm medo de arriscar. E eu, como eu Eu sou muito de costumo. arriscar, por isso que eu estou em Madrid, justamente foi Isso. por arriscar. Eu vim para a Europa com 150 euros. Quem conhece euro sabe, vamos supor que, por exemplo, do Brasil, R$ 150 e sem casa para morar. Então, e todo mundo falando que não podia ficar, que não sei o quê. E eu falei, não, Deus falou que era para ficar, tinha um propósito, foi ele que me trouxe. E aí aconteceu muitos milagres. Depois, quem quiser ouvir um podcast dos irmãos.com, fazendo propaganda para eles, os irmãos super queridos, escuta lá, vocês vão conhecer um pouco mais dessa minha Faz história. um link aí no seu Insta. Tem, E, tem sim, no meu Insta Uhum. tem. Então, só porque eu não quero delongar nessa história, mas por Aham, que certo. falando disso? Quando você tem claro a sua mentalidade pessoal, de quem você é, você não aceita que as outras pessoas te falem como você tem que fazer a sua vida. É importante, sim, ouvir as experiências, só que aí você perguntar, o que Fechar que eu aqui, Nádia, posso... tá? Tá Som. bom, Tá creio que meio o sol tá... aparelhado aqui. Sim, o sol O tá sol crescendo aqui aí. tá crescendo. Aham, Tá, aí. pronto. Ficou E, muito escuro, então, não, né? não, não, tá bom. Tá. Então, e aí sobre isso, vocês não devem aceitar o que as outras pessoas pensam sobre Isso, você. Você tem que saber o que, que Deus pensa sobre você. E isso. outra, você também, dentro dessa questão da mentalidade pessoal, você ter pessoas sinceras com você que vai te falar, que você sabe que não vai te menosprezar ou te despreciar e que vai te ajudar. Não tem problema alguém chegar para você e falar, ó, oh, Nádia, ou Cici, você poderia ter falado melhor isso, ou não foi coerente isso. Não tem problema. A questão é Uhum, o como se fala, a questão é a intenção do coração, e quem tem uma identidade clara, ela sabe quando a pessoa está é falando verdade. para você sente, eu sinto. Jesus sentia, se você ler as passagens da Bíblia, Jesus ele sabia o que estava no coração dos fariseus. Ou Uhum, seja, nós também temos esse entendimento de saber o que está no coração das outras pessoas, porque nosso corpo fala, a maneira como a gente gesticula fala, então tudo isso também demonstra. E isso. entrando dentro de outro ponto, que a gente está falando aí sobre o autoconhecimento. Quando você começa a entender essa mentalidade pessoal, você começa a querer se conhecer mais. E Uhum, automaticamente, quando você começa a se conhecer mais, você começa a conhecer mais a Deus. E aí, quanto mais você conhece mais a Deus, mais você se conhece. E aí começa a vir, eu brinco muito, eu gosto muito do filme Matrix. Eu vejo muito, às vezes, como, sabe, o momento do Neo, quando muito conecta bom. na cabeça do Neo, ou quando eles querem aprender, por exemplo, a como dirigir um avião.
lá no, lembro do primeiro, foi feito um download na cabeça do Neil lá, ou da Trinity, para dirigir o avião lá, pilotar, né? Aham. Pilotar o avião. Então, eu vejo mais ou menos isso, quando o Espírito Santo vem no nosso espírito, ele faz um download daquilo que está no coração de Deus a nosso respeito. E se você não tem essa conexão, você não vai conseguir saber. Você vai conseguir reproduzir na mente simplesmente coisas naturais, coisas que você leu em livros que não tem vida, né? Então, o autoconhecimento é você se conhecer, saber quem é, por que, que você fica nervoso, por que, que muitas vezes você fica triste, por que você fica nervoso, por que, que você fica com raiva, por que, que você fica, sabe? Quando você começa a conhecer esses pontos, isso quer dizer que você está se autoconhecendo. Por exemplo, eu tenho experiências que quando eu estou muito brava, eu chego para as pessoas que são íntimas e falo assim, ó, hoje eu estou brava. Então, melhor não vir conversar comigo, porque senão vai receber uma patada. Eu falo assim, por que que eu falo? Porque eu estou guardando as emoções da outra pessoa para que ela não venha pensar de que eu estou pensando, que eu estou brava com ela, porque a tendência nossa do ser humano é que se alguém virar pra gente brava, a gente já pensa que é conosco. E muitas vezes, a maioria não é. É simplesmente porque a gente está com algum outro problema ou com problemas internos mesmo. Então, quando você tem essa identidade, essa clareza de quem você é, você começa também a guardar as outras pessoas. Tá ficando um pouco escuro, Cici. Acho que você foi um pouco mais para É, frente. Aí. é só o posicionamento aqui que dá É, um. Essa questão, Nádia, a gente já entra na autorresponsabilidade, né? também, sim. Porque quando eu me conheço, isso vai servir até para o empreendedorismo. Quando eu Uhum, me conheço, quando eu tenho o meu autoconhecimento, que eu começo a gerir minhas emoções, né? Automaticamente eu começo a ter mais responsabilidade com aquilo. Não está me fazendo bem, isso aqui não está, eu não estou bem, então eu preciso uhum, gerenciar aquilo rapidamente para aquilo não se tornar um caos, não é uhum, verdade? Para aquilo não se tornar um caos. É como no comércio, você começa a ver que tem alguma coisa que não está dando certo, você tem que uhum, gerenciar aquilo rapidamente, que é para uhum. você não cair e você não, vamos dizer assim, você não ter que sofrer uma perda muito grande, você Claro. quebrar, essa coisa toda. Então, eu costumo dizer assim, que essa questão da gente se autoconhecer é primordial para tudo, porque você, quando você vai tomando aquela independência, você vai tomando, vamos dizer, posicionamento, tanto na sociedade, como dentro do seu lar, como com Uhum, as pessoas, né, com o seu círculo de amizade, e você vai crescendo, a uhum, verdade é que a palavra é essa, você vai tendo um crescimento espantoso. sim, Quando você consegue fazer esse autogerenciamento, tanto das emoções, como do seu autoconhecimento. E isso aí a gente só tem a ganhar, né? claro. A gente está aqui hoje, agora, conversando sobre esse assunto, por quê? Porque a gente cresceu, a gente autodominou, Uhum, entendeu? E a gente hoje tem autoridade para falar sobre esse assunto. claro. Você começa a gerar uma autoridade, não só no que você fala, mas no que Uhum, você vive. Porque as sim, pessoas, hoje em dia, elas querem ver o que as pessoas vivem, né? exato, Não só o que as pessoas falam. Falar é exato. fácil. Agora, viver aquilo, você consegue viver? Quando você consegue viver, aí você realmente, você mostra que você está sendo autorresponsável com aquilo que você trouxe para si, né? Com Exato. os seus sentimentos, você gerenciar quando, um exemplo, no seu trabalho tem algum problema, você saber gerenciar aquilo e dividir aquilo, né? Que Uhum, a gente uhum, vê muito que as pessoas hoje em dia tem muito estourado, explodido com muita pouca coisa. Por quê? Porque elas não sabem nem o que ofende elas, né? sim. E você saber o que você ofendeu e você começar a estudar sobre o que lhe ofendeu. Um exemplo, como você falou das palavras. Uma palavra me ofende, né? A Uhum, gente sabe que existem os gatilhos mentais e uhum, que quando aquele gatilho é disparado, você vai ter aquele impulso de agressividade, um exemplo, uhum, né? Ou de raiva, ou de medo, ou de choro, ou de desespero. Síndrome do pânico. Tem gente que desencadeia a síndrome do pânico por quê?
Pessoas que, quando eram crianças, né, tiveram problemas na infância com pessoas que bloquearam elas e Sim. elas vão gerar essa síndrome do pânico, leva isso para a vida adulta. Aí, um exemplo. Aí ela conheceu alguém ou casou com alguém que desperta Uhum. aquele mesmo sentimento de quando ela era criança. Ela vai viver em crises do pânico. Ela Claro. vai viver naquelas crises. Por quê? Sim. Porque quando eu me conheço e que eu tomo a autorresponsabilidade para mim, eu costumo dizer que nessa vida não existe ninguém vítima. Eu costumo dizer que não existe ninguém vítima, né? Tudo foram as circunstâncias que causaram aquilo. Então você tem que entender para você saber o que lhe Uhum. faz bem e o que lhe faz mal. O que lhe faz bem, viva no que lhe faz bem, né? Claro. Se alguma coisa te faz mal, você tenta sair daquele cenário, daquela situação, puxa para você e fala: nossa, por que isso me ofendeu? Ah, Claro. isso me ofendeu porque tal, 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 tal. Então, aquilo não vai mais lhe ofender da próxima vez. Sim. Por quê? Porque você já dominou aquilo. É o Exatamente. que Gênesis 1:26, dominar sobre todas as coisas. Então, Exato. eu dominei aquela situação, eu sei o porquê aquilo me ofende, aquilo me agride, então eu vou sair daquela situação. Exato. Essa é só um E complemento que eu queria colocar. sim, e esse ponto aí do dominar, lembrando que nós não dominamos pessoas, nós Isso. influenciamos pessoas, deixar isso bem claro. Porque tem Uhum, muita gente que, fui chamado para dominar, eu tenho que dominar, aí fica lá com dominar as coisas, é por isso que fica com a no síndrome, sétimo. síndrome de Hitler, né? Que domina É, sobre todas as coisas. Não, domina sobre as coisas. Eu ouvi as algo muito coisas, os interessante. ambientes, Eu ouvi algo bem interessante esses dias, e creio que é válido compartilhar aqui. Deus, ele Uhum, criou os animais, as plantas, no quinto dia. E só no sexto dia que ele criou isso. o homem. Por que que Deus Uhum, criou as coisas, né, os animais, como é que eu posso, o ser racional, né, no quinto dia? Porque quem vive nesse quinto dia, pensando que é um ser racional, ele sempre vai querer dominar as coisas. Dominar, isso. inclusive pessoas. E quando você Uhum, tem o entendimento que Deus nos criou no sexto dia e que nós somos a imagem e semelhança dele, nós sabemos que nós dominamos sobre as outras coisas, não sobre pessoas, porque pessoas se não sobre influenciam. pessoas. Isso. Inclusive, Deus influencia Jesus, Jesus ali influencia, uma unidade, um mastermind, né? Esses dias eu É. cheguei nessa. Deus tinha um mastermind ali na eternidade. Tinha, não tem, né? Um Essa, mastermind, eu costumo dizer vertical, né? sim, Sempre vem nessa linha, descendo, exato, como você falou, Deus, Jesus e a gente que vai influenciando pessoas também. Estamos exatamente. nesse, né, Sim, então, vertical. Mastermind. Sim, então isso é muito legal de você entender e dentro desse ponto de autorresponsabilidade, então, primeiro autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Busque maneiras de autoconhecer, faça teste, junte-se com pessoas que podem te ajudar, você pode investir em um profissional que pode te ajudar a chegar nesse entendimento, Isso. invista em um profissional. Se não, entra, por exemplo, nós temos um grupo que cada um se ajuda. Cada Uhum. um tem as suas profissões, sua maneira de ter seus recursos, mas também a gente se ajuda porque a gente entendeu que um está para influenciar o outro. E que Isso. uma frase que eu peguei para mim, as pessoas têm a parte do Lego que eu preciso para minha vida e eu tenho a parte do Lego que as pessoas precisam. Então, quando tem essa conexão, hoje o que eu tenho da vida da Cici já tem dentro de mim. Uhum. Por exemplo, eu escutei muitas lives que ela estava falando sobre odeio a pobreza, que muitas coisas que eu aprendi já está dentro de mim. Então, Isso. os códigos dela já se tornou códigos em mim também. Eu sei que ela aprendeu comigo também. Então, isso é Uhum. interessante, porque isso é realmente você viver uma mentalidade pessoal saudável, plena, onde você transborda na vida das pessoas, onde aquilo que você pensa, né? Eu até postei ontem um vídeo no meu Insta, falando sobre isso, que muitas vezes a gente não quer, a gente, por causa de ouvir as pessoas ao nosso redor, a gente não cumpre aquilo que nós queremos cumprir aqui. Às vezes fazer uma live, às vezes mandar um áudio, mandar um vídeo, muitas vezes a gente fica, mas o que vão pensar que a gente está aqui descabelada e de qualquer jeito, com frio e sabe? De olho Não, inchado, de olho que tava inchado, dormindo. sim, aí são super, é super cedo.
Então, tudo isso, quando nós temos esse entendimento que, não, eu tenho que fazer porque o que tem dentro de mim vai abençoar outra pessoa, isso já muda. Isso nos dá uma autorresponsabilidade de que, claro que eu não vou ficar chegando aqui e falar besteira. Eu creio que nós não estamos falando besteira. Aham. Nós estamos falando conteúdo que edifica a vida das pessoas, porque tem nos edificado também. Então, quando você tem essa clareza, você tem que abrir a boca. Então, quando você tem esse entendimento dessa mentalidade pessoal, você sabe que quando você abrir a sua boca, vai sair, né? Isso fala na Bíblia, torrentes de águas vivas, vai fluir o rio mesmo. E pessoas serão marcadas. E às vezes esse compartilhar desse vídeo com outra pessoa, essa pessoa estava precisando ouvir exatamente o que nós estamos falando, porque Deus sabe as pessoas certas, Ele controla todas as coisas, então Ele vai colocar o desejo de cada pessoa para compartilhar as coisas. A questão é, inclusive isso fala na Bíblia, quem eu vou enviar, né? Precisa de pessoas para falar, precisa de pessoas para ir, senão o Evangelho não teria chegado aonde chegou, tudo que nós conhecemos não alcançou. E Jesus é um exemplo muito desse autoconhecimento, sabe? Ele sabia quem ele era. Já, se nós vemos aí a história dele, quando ele tinha 12 anos e entrou, e ele se perdeu dos pais, não, né? Ele foi lá para o templo para estar junto com os fariseus, e os pais desesperados para saber onde que ele estava, e ele simplesmente falou para a mãe, eu estou na casa do meu pai. Ele sabia quem ele era. Ele não desprezou Maria, não é isso. Uhum. Verdade. Mas ali ele falou, ele sabia o porquê que ele estava aqui na Terra. Até porque ele era homem naquele momento, ele, como eu e você, só cheio do Espírito Santo. Então, isso é importante você ter. Quando você tem essa autorresponsabilidade, você também se preocupa com você e você se preocupa com os demais que estão ao seu redor. E o pessoal que está entrando aí, obrigada. Igual o Ereston falou aqui, autoconhecimento é o primeiro passo para avançarmos. Se não nos conhecemos, não saberemos para onde ir. Isso. A vida fica sempre em círculos, é verdade. Tem dois tipos de círculos, círculo virtuoso e o círculo vicioso. O ideal é que quem tem uma vida plena ande no círculo virtuoso. Às vezes eu misturo espanhol, por isso que às vezes eu demoro para falar, porque eu quero falar espanhol. Aí sem resultados, exatamente. Quem vive uma vida virtuosa sempre tem resultados. Nós vamos falar um pouquinho do resultado. Conteúdo de valor. Tá. Não deixe de colocar aí suas perguntas para a gente poder fazer. Inclusive, Nádia, colocando um adendo no que você falou aí agora, sobre essa questão, tá em Gênesis 18, né? Em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus pede para Abraão sair do meio da parentela dele, né? Que ele ia ser pai de nações. O que Deus está querendo falar para Abraão com isso? Ele precisa sair do meio daquela mentalidade que ele viveu. Exatamente. Daquele povo que ele viveu ali, porque não é que você entenda, não é que você tem que sair de casa, né? Sim. Mas você precisa abrir a sua mente para novos horizontes, para novas mentalidades, né? Se você for ver um exemplo, há 2000 anos atrás, ninguém teria como falar sobre isso que a gente está falando. A não ser que fosse alguém que fosse da parte de Deus que falasse, olha, você precisa abrir sua mente, né? Claro que não seria com essas palavras. Por quê? Porque você precisa entender as coisas, você precisa entender Deus, você precisa entender você mesmo, como você é. Porque Deus envia, quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, né? Lá, Jesus escolheu cada um dentro do seu perfil, da sua característica que ele tinha. Então, cada um de nós, justamente, vai ter uma característica, um perfil que Deus vai colocar algo a mais para que a gente possa expandir né? O id é o quê? Você levar o que Deus colocou dentro de você para que as outras pessoas conheçam. Exatamente. Né? Esse é o id de uma mentalidade mais avançada. O que você tem, o que Deus colocou para você, não é só para você. É para você partilhar. Ide e partilhai. Porque nisso vai havendo esse crescimento, né? Claro. Exponencial, um crescimento exponencial do autoconhecimento. Sim. E como a gente já falou no começo da live, são degraus que vai levar ao próximo ponto que a gente vai falar, que é sobre
a A questão prestação de... do projeto. Sim, e É, disso, né, o ponto de prestação de contas também, quando você tem isso. claro isso, o seu autoconhecimento, você é autorresponsável com você mesmo, você começa a prestar conta. Prestar conta para Uhum. você e prestar conta para as pessoas que estão ao seu redor. Mas não é que você vai chegar lá e dando um relatório. Tá aqui o meu relatório que essa semana eu acordei 6 horas da manhã. Ou tá aqui meu relatório que essa semana eu emagreci ou engordei. Sabe, não é isso. É, isso. Prestar conta é você realmente ser sincero com você. Uhum. Se você está bem, fale que está bem. Se você está ruim, fale que está ruim. Isso é prestar conta. Não tem É. problema a gente ser sincero com nós mesmos. E se você não quer falar que você. Se você falar que você tá mal, mas que você não quer conversar, então fale assim, ó, eu não estou bem, mas eu não quero conversar com você. E que a outra pessoa entenda que não é um problema com a outra pessoa. Às vezes o que a pessoa está passando é porque não é a pessoa adequada para poder conversar. Simples Isso. assim. Então, se a gente tem essa mentalidade pessoal muito clara, a gente não fica, né? Hoje no mundo, os brasileiros são conhecidos como os mimimi. Eu não posso, Uhum. se eu falar Fazer uma para piada, sim, que já pensa que, ai, que não sei. Não, já se sente ofendido. claro, nosso tempo, né? Digo da nossa geração, eu era chamada, eu jogava futebol e eu tinha Aham. os apelidos lá de Maria Homem. Eu ficava com raiva, claro que eu ficava, porque eu nunca fui. Eu tinha Aham. clareza de quem eu era, eu não gostava. Mas se eu tivesse uma mentalidade fraca de quem eu era, Eu acho. isso ia dar muitos problemas para mim. Tá cortando, Cici. Deixa ela voltar. Vocês, quem tá aí, tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Cici, caiu aqui ou caiu aí? Pessoal, quem tá me ouvindo aí, caiu aqui. Vocês estão me vendo? Eu não sei o que aconteceu, se foi aqui ou foi aí. Quem tá me vendo, me dá um. Que tá me vendo, me ouvindo bem, por favor. Ok, Cici. Sim, tá me ouvindo então. Continuando o que eu tava falando enquanto a Cici entra aí. Aqui, entrou. Aí, a tia. Perfeito, Márcia, obrigada. Deixa ela entrar aqui de novo. Ah, Deu uma travada aí. você conseguiu salvar? Não, não fechou não. Eu não fechei Não. não. Ah, não fechou, não? Pra mim Não, fechou o seu. ah, aqui não. Eu pensei Ah, tá. também que Então tá bom. tinha sido, mas Uhum. Aí eu no saí e travou entrei novamente. e voltou. Então, continuando. Eu ouvia muito Prestação. essas coisas, né? E se eu Uhum. tivesse ouvido aquilo e deixado entrar no meu coração, muitas coisas. Claro que eu sofri muitas coisas. Esse tipo de bullying nós sofríamos muito na época da Uhum. escola, né? Hoje, se chama disso, é capaz de dar um processo. Ou pior, né? Pelo menos o que eu vejo de fora, hoje, se alguém fala isso, é capaz que a outra pessoa pegue uma arma e atire nessa Isso. pessoa. A Então, violência, né? sim, então por que que acontece isso? Porque as pessoas não estão tendo uma mentalidade pessoal saudável, elas não sabem quem são, Uhum. automaticamente elas não sabem quem são as outras pessoas, elas pensam que todas são monstros, porque elas se acham monstros. Creio que é uma definição super clara, porque só monstro fica matando uns aos outros. Essa questão eu tenho até ensinado muito meus filhos, né? O quê? Uhum, Eu tenho falado para eles. A pessoa vai lhe ofender, vai uhum, dizer que você é algo. Você primeiro você vai parar e pensar: eu sou o que ele está falando? uhum, Sou? Não sou. Então uhum. eu não vou me ofender, já que eu não Claro, sou. Então aquilo não é para mim. Então eu não vou pegar. É porque as pessoas têm pegado muito tudo e trazido para dentro de si, né? exato, Inclusive as dores das outras pessoas, exato, tá? Que exato, justamente quando você se autoconhece, você não vai tomar para si as dores das outras pessoas. Você, exatamente. você vai ter sensibilidade à dor do outro.
né? Ajudar o outro a passar por aquela dor, mas você não pode pegar ela e jogar no seu coração, porque Exato. vai sofrer ela, vai sofrer você e ninguém vai ter ajuda, não é Sim, verdade? Então eu tenho ensinado muito essa questão também. Se você não é, não se ofenda. claro. Passou e não pegou em mim, vai ser igual o Matrix, desviei Sim, e foi. sim, Essa questão as pessoas não têm, mas é o que você falou. Eu não me autoconheço, eu não sei o que me ofende, né? sim, Então, consequentemente, eu não tenho um posicionamento. Eu não tenho um posicionamento correto, porque eu não sei o que me ofende. Eu claro. não me conheço. Então, eu vou e tomo tudo pra mim, entendeu? E, Exatamente. inclusive, vou tomando, vou saindo por aí, porque a gente tem visto muito na internet, sai por aí as pessoas tomando as dores de todo mundo. Passo o dia na internet ofendendo as outras pessoas, tomando dores e tomando Uhum. partido e vivendo, eu vou dizer assim, vivendo naquela atmosfera, né? Porque se cria uma atmosfera. Sim, Você sim, começa a viver dentro daquela atmosfera e isso é uma armadilha. sim. Isso, ó, só para você ter ideia, vou citar uma coisa que aconteceu. Eu entro muito pouco no Twitter, mas eu entrei, né? Porque às vezes as notícias mais rápidas chegam primeiro no Twitter. E então, Uhum. aí a moça estava falando assim, que estava altamente deprimida, que excluiu o Twitter dela, porque ela estava altamente deprimida com as questões políticas, que eu não vou nem citar aqui, né? Uhum. Aí eu parei e pensei, nossa, olha, ela tá tomando tanta dor para ela que ela chegou num processo de depressão, Sim, dela ter que excluir a rede social dela. Não seria mais fácil ela optar o que ela quer ver, claro. né? E gerar Não. conteúdo, né? Gerar E valor. gerar conteúdo, gerar valor? Não. Ela tomou tanto coisas para si que ela adoeceu. É Sim, isso que está acontecendo hoje. sim, Essa aí tá. Vamos dizer que essa pessoa está no que você falou, das 98% que vai e só segue. sim, Ela mesma não tem como. Não descobriu sua identidade, não tem como gerar influência, porque não se conhece, e vai sim, com uma manada de bois, não sabe para onde está indo. claro. E fica perdida. E se Exatamente. perdeu. E eu fiquei, isso aí eu levei um tempo pensando sobre isso. Como pode, né? A pessoa chegar ao ponto de entrar numa depressão e com tanto conteúdo de valor que a gente tem na internet hoje. Sim, Porque hoje a gente tem muito conteúdo para a gente explorar de valor, sim, para a gente ter crescimento, né? sim, Pessoal, de todas as formas. sim. Aí isso aí me deixou assim. Eu quase que eu conversava com ela, mas como eu não queria também tomar uma dor para mim, como eu não queria tomar uma dor para ela, deve ter pessoas mais próximas dela, porque ela não era Uhum, nem do meu círculo de rede social, né? Nem de conhecido, quanto mais de rede social. uhum, Então eu não me aprofundei mais, eu só claro. fiz, como diz o outro, eu passei a página, né? Seria pessoas mais próximas que teria que estar ali ajudando ela, até mesmo Sim, né? pelo Isso. contato. E isso é importante, né? Nós podemos influenciar as pessoas que têm nos visto, têm nos ouvido e tudo mais, porque é justamente isso. Por que que você. Eu uso a internet desde que eu comecei, eu sou da área de informática, trabalho com informática, Uhum, mas gosto muito mais de ajudar pessoas. Só que eu passo o dia inteiro ajudando pessoas a resolver problemas de computadores. E já uso desde 99. Então eu sempre usei a internet para ajudar pessoas. Eu já tive casos de pessoas que iam se matar e conversou comigo, e ali a pessoa decidiu, e hoje é alguém que está super próspera na uhum, vida, sabe? Naquele momento, Deus me usou realmente para ajudar a pessoa. isso, Eu isso. já conversei com gente que ia assaltar, eu vi a pessoa postando uma foto com arma, eu senti Ah, do espírito de falar com a pessoa, chamei, é. ele foi fazer o assalto, e depois ele foi me contar. Ele foi fazer o assalto, chegou lá, ele não conseguiu fazer o assalto e fugiu. Muito Interessante, forte, que a sabe? gente E sente voltou no para a igreja. espírito, né? É, A gente uma sente no foto. espírito. Eu vi uma É. foto. E ele depois foi para a igreja e estava me contando. Eu não sei, eu nem lembro mais do nome dessa pessoa. Uhum. Mas são coisas que você pode usar as redes sociais para ajudar Isso. pessoas. Depende.
é igual o dinheiro. O dinheiro é uma coisa nula. Você pode usar para o bem ou para o mal, depende de você usar. A internet é igual, você pode usar para o bem ou para o mal, para adquirir conhecimento e transferir conhecimento, ou para fazer coisas ruins. Eu já usei por muito tempo com pornografia a internet. Então, muitas coisas ruins eu fiz pela internet também. Então, hoje eu entendi, falei assim, eu sei a ferramenta que eu tenho, só que eu quero ajudar pessoas. E eu não quero que as pessoas vivam o que eu vivi. Não precisa. E isso fala da autorresponsabilidade também, da prestação de contas, aí entrando, que a gente tem alguns minutos aí, tem 15 minutos, sobre o último ponto que fala sobre o propósito de vida, né? Isso. Que quando você começa a se conhecer, você começa a ter o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, começa a prestar conta, o que vai acontecer? Você vai começando a descobrir qual que é o seu propósito de vida. Muitas pessoas perguntam, eu creio que é uma das perguntas para todos os mentores no mundo, é qual é o meu propósito de vida? Isso. Como eu descubro o meu propósito de vida, né? Falamos, se autoconhecendo, tendo autorresponsabilidade e prestação de conta. E uma outra coisa da autorresponsabilidade também é você assumir o problema para você, não para o outro. Uhum. Exemplo, às vezes você foi abusado, passou alguma coisa com você e você culpa outra pessoa. Libera perdão para essa pessoa, libera perdão para você, mas assuma a responsabilidade de você, a partir daquele momento, ter uma vida diferente. Você não tem que ficar presa com essas emoções. Ressignifica essa experiência ruim para uma experiência boa e segue a vida. A responsabilidade de você assumir isso é sua, não é da outra pessoa. Eu não posso solucionar os problemas da Cici, ela não pode resolver os meus, ela pode me orientar, me ajudar com experiências, mas quem vai tomar a responsabilidade e essa decisão de decidir sou eu. Não ela. Ela não pode, porque senão vou entrar dentro dos 98%. Não, então, uma outra coisa importante dessa questão do propósito é você se perguntar por que você está passando, né? Essa é a chave de você sempre... por isso que nós somos tão bloqueados com essa questão de perguntar. Principalmente o brasileiro. Aqui na Europa não é tanto. Aqui eles são ensinados a sempre perguntar. Eles são muito estimulados a perguntar porque isso gera novas oportunidades e tudo mais. E nós brasileiros não. Sempre quem pergunta demais é visto como uma pessoa rebelde, como uma pessoa que vai do contra. Mas por que será que... Lembra que eu falei lá no início que tudo que é ruim tem a ver com o nosso propósito? Ou seja, por que a gente tem pensamentos que não pode perguntar? É justamente porque nós devemos perguntar, nós devemos nos questionar por que as coisas acontecem. Por que as coisas acontecem como acontecem? Tem um motivo, vamos então perguntar por quê. Tem né, por exemplo, história do Brasil, tem o porquê acontece isso, a maneira como foi colonizado, tem muitas, se você for ir vendo a raiz das coisas, sempre tem o porquê das coisas. Mas como que você chega nesse resultado? Perguntando. Então, qual que é o meu propósito de vida? Aí você começa a ver, por que eu penso assim? Eu penso assim por causa disso. Mas esse pensamento é da Nádia ou é de outra pessoa? Foi dos meus pais? Foi da minha professora? Ou é meu? É de Deus e meu. Então, quando você começa a se perguntar, você vai chegar nessa clareza de propósito. E hoje as pessoas não se perguntam. Elas não se questionam. Por que eu tenho que fazer essa universidade? Que carreira que eu tenho que seguir? Por que eu tenho que casar com essa pessoa? Ou por que eu não casei? Sabe? Esse tipo de coisa. Licença, Nádia. Essa questão do propósito e a questão que você falou sobre aí fora, eles são, vamos dizer assim, incentivados a perguntar, como você falou, é uma questão enraizada. Vem desde aquele período da colonização. O que acontece? Existem pesquisas que já descobriram que, tipo, os brasileiros, eles têm muito sentimento de inferioridade. Vitimismo, por isso, né? O vitimismo, a inferioridade, por quê? Por isso que eles precisam de um relógio caro, de uma roupa de marca, que é para eles ostentar e diminuir aquele sentimento de inferioridade que eles possuem. Entendeu? E com isso, se você questiona, se você pergunta alguma coisa, ele já se sente ofendido. Porque
quando você faz uma pergunta, automaticamente ele acha que você já quer fazer aquela pergunta para inferiorizar ele. Entendeu? Exatamente. Então você vê que é uma coisa tá ligada à outra. Então a questão do brasileiro gostar muito de demonstrar status, né, com marcas e com tudo isso, isso significa justamente que ele realmente, a maioria, eu creio que está nos 98%, tem o sentimento da inferioridade, né? A baixa Uhum. autoestima. Por quê? Porque é preferível eu gastar R$ 2.000 com algo de marca caro para mim do que eu pagar o conhecimento, Claro, um curso de R$ 2.000. Você está entendendo? sim. Então, isso aí vai o quê? Vai justamente gerar essa outra pesquisa dos 98% das Sim. pessoas que vão, né, seguindo outras e claramente como você vai descobrir o seu propósito de vida. É difícil, você Sim. vai ter que passar por todas essas questões para você entrar no seu propósito, né? Sim. Que pode ser o propósito pode ser o seu projeto de vida, algo Sim. que você teria para a sua vida, né? Para você ser realizado, para você viver em abundância, em prosperidade, mas muitos não conseguem descobrir justamente por esse motivo, porque Uhum. não procura o autoconhecimento, entendeu? Não tem a autorresponsabilidade. É mais Uhum. fácil eu culpar qualquer pessoa Sim. do que eu assumir que eu não busquei, que eu não corri atrás, que eu não lutei por aquilo. Não é Claro. verdade? Sim. Então, eu estava até assistindo outro dia, estudando sobre essa questão, assistindo uns vídeos e estudando sobre essa questão do propósito de vida, e eu achei uma coisa bem interessante. O quê? O cara faz a faculdade dele, se forma e se torna um advogado, né? Uhum. Ele, na verdade, o que ele gosta de cuidar de cachorro. Ele ama cuidar de cachorro. Ele fala que por ele pegaria todos os cachorros da rua para cuidar. Olha só. Mas por que ele se formou e ele foi fazer advocacia? Porque alguém colocou isso para ele, Claro. né? Alguém colocou isso na mentalidade dele. Ou ele queria ser advogado para ter status, né? Uhum. Quem cuida Uhum. de cachorro tem status? Não, advogado tem status. Você tá entendendo? Então, o cara vai viver, não vai conseguir, talvez, desenvolver uma carreira próspera, porque o Uhum. coração dele não está naquilo, né? Uhum. Aí, o que seria melhor para ele? Ele sair, não é verdade? E montar um pet shop, um hotel para animais. Por quê? Claro. Porque o coração dele está naquilo. Ele vai prosperar muito mais naquilo que o coração dele está do que Exato. naquilo que ele está fazendo empurrado, que ele não tem amor. Sim. Então, o que acontece muito isso? As pessoas estão procurando por status, profissão por Sim. status. Geralmente elas não estão procurando a profissão que o amor delas está naquilo. Então aquilo não se torna um projeto de vida. Claro. Aquilo não se torna, ela não consegue desenvolver o propósito dela plenamente. Na verdade, ela não vai conseguir transbordar. Vai ser mais um exemplo, vai ser mais um escritório da advocacia. Não vai ser Sim. o escritório, não vai Se ser torna. o referencial, não é verdade? E eu achei Exatamente. isso muito interessante. E claro que aprendi muito também para mim também isso, né? Isso Que é o importante. aprendizado serve para isso. Muito importante. Eu gostei Sim. muito. Estou estudando bastante sobre isso agora, porque a gente tem que realmente, para a gente frutificar, como você falou, para a gente Uhum. frutificar, a gente tem que ter o nosso projeto de vida, né? Que você já tem o seu Claro. aí, eu já tenho o meu, e Sim. já estamos em desenvolvimento, graças a Deus, Sim. né? Sim. Isso é importante, né? Temos poucos minutos. Se alguém tem alguma Pouco. pergunta para fazer, Isso. e nós queremos convidar vocês que estão ouvindo agora ao vivo, estão nos vendo e Uhum. que vão nos ver depois, a participar do nosso grupo de mais de empreendedores. É um grupo Isso. de mastermind que nós temos, de conexões com pessoas do mundo inteiro. Tem Do mundo pessoas, eu todo. estou aqui em Madrid, tem pessoas no Uruguai, tem pessoas em várias partes do Brasil, justamente para quê? Para cada um se ajudar, porque cada um tem entendido que
a minha mentalidade está saudável e eu entendo quem eu sou, automaticamente eu sei que eu tenho que transbordar na vida das pessoas. Então, o conhecimento que eu tenho é para ser usado em benefício da outra pessoa. Então, nesse grupo a gente tem visto isso, as pessoas realmente crescendo, tendo uma alavancagem na vida muito grande em poucos meses, simplesmente porque se conectaram com as pessoas certas, que têm sonhado as coisas corretas e que têm se alegrado com aquilo que têm feito. Ontem teve uma live do Marcelo e da Vivian, todo mundo depois se alegrou compartilhando, teve uma outra, que dia que foi? Na quinta ou na quarta? Do Marcelo na quarta. foi não, foi na quarta, assim, do Marcelo com o Ed e com o Thiago. Então, ali são pessoas do grupo, o que nós estamos fazendo? Nós nos alegramos de ver cada um crescendo, porque tem pessoas que eu conheço há muito tempo, então quando eu vejo as pessoas se desenvolvendo, eu me alegra muito. E porque é um pouquinho da Nádia ali, é um pouquinho da Císia ali na vida das pessoas, então isso é legal. Então convido vocês, se você quer ter uma ajuda de pessoas que realmente têm um coração de ajudar o outro, e profissionais também, são pessoas que são profissionais, vem fazer parte, lá na minha bio tem um link lá do grupo, porque assim eu tenho certeza que vocês vão ser mais acompanhados também, vão ser edificados, tem conteúdo de valor exclusivamente para o grupo. Nós fazemos outros tipos de coisas nessas pessoas, com essas pessoas. E eu quero te agradecer, Cici, também. Falando E eu espanhol. quero agradecer também, né? Foi muito bom. Eu também esse tema. quero aprender o espanhol com você, viu, Nádia? Logo mais você vai falar, vamos fazer uma live em espanhol, só para você treinar. Tá O bom. projeto de fazer isso aqui em espanhol. Foi muito edificante mesmo esse tema. Muito Espero que vocês aí tenham gostado. Que vocês possam crescer nesse entendimento da mentalidade pessoal. Busquem mesmo autoconhecimento, busquem entender mais sobre autorresponsabilidade, prestação de contas. E, claro, automaticamente, quando você entende esses, vocês começam a entender qual o propósito de vida que vocês têm. Porque nós estamos entendendo e queremos replicar isso para os demais, queremos influenciar quantas pessoas forem. Isso. Obrigada para quem estiver aí. Ninguém quis fazer uma pergunta? Quero agradecer também, né, a todos que estiveram aí. Ninguém quis fazer pergunta, mas isso é bom, né? Porque eu acho que então a gente preencheu tudo que a gente prometeu passar, né? Então, quero agradecer a todos que estiveram, também agradecer a Nádia, né? E é assim. Quero também, além do convite de Nádia, vocês também podem estar colocando algum tema, né, Nádia? Que às vezes Deus colocou no coração de alguém aí algum tema para a gente trazer em outra live, em outro momento, e a gente vai estar compartilhando com vocês. Com certeza. E quem sabe você pode ser o próximo a estar conosco também, fazendo uma live, porque isso não impede, isso só demonstra crescimento. Nós tínhamos essa dificuldade, né, antes de fazer lives, de aparecer. Mas hoje nós entendemos nosso propósito e essa é a ferramenta que nós temos para poder ajudar pessoas. E vamos usar mesmo, porque talvez pessoalmente, como a Cici já falou, nós estamos muito longe. Imagina, eu tenho um mapa aqui na minha frente, é super longe a distância, então seria quase que improvável nós nos conhecermos, estarmos juntas e falar sobre um tema super importante. Mas agradecer. Então a gente já tem que agradecer a tecnologia também, né? Exato, sim. E agradeço a presença de todos também. Um forte abraço e nos vemos lá no grupo. Obrigada, Cizi. Tchau. Tchau, gente. Tchau.